Ai, que deu. Isso aqui eu não vou usar, vou. Não, né? Eu vou mexer, vou usar o mouse, Pedro, vou, né? Cris. Vai ter que clicar. Encerrar. Já está transmitindo. Tá. Quando terminar, você vai clicar aqui. Encerrar. E como é que eu vejo as pessoas? Você não sei se vai aparecer. Como é que eu vou começar, gente? Você já está ao vivo. Tá. Já Deixa tá eu sendo cortar visto. o áudio. Como é que eu corto o áudio? Não corta o áudio, Cris. Você Tá. está ao vivo. Oi, Nilton. Boa noite. Ótimo, e você? Eu vou dar uma olhada agora. Tá. Então começamos às 8, né, Nilton? Perfeito, amigo. Eu estava arrumando a minha esposa Cristina. Que ela Oi, já Emily. iniciou uma Boa live noite. agora. No outro Já estou aqui pronta, Então, me né? organizar, eu vou começar a Tudo organizar. preparado, esperando dar o horário Então tá bom, para amigo. gente A começar. gente se vê então no. Nossa. Você está me ouvindo bem, Emily? Tá tudo bem? Computador, rapaz. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Mas isso é uma coisa resumida, não precisa ser nada Tá. sofisticado. Então eu vou escrever no WhatsApp para você, tá bom? Pode ser. Tá bom. Até mais. Depois eu escuto. Obrigado. Nada. Me pediu um. Deixa eu ver se eu. A Emily entrou, perguntei se ela está me ouvindo bem, ela não. Deixa eu. Aí eu não sei se tá. Aqui. Deus. O que que ele quer? Ele quer uma apresentação. Ai, meu Deus. Já faltam 3 minutos. Como é que eu vou saber que eu vou começar, Pedro? Só tem a Emily, eu não sei nem se ela está me ouvindo. Ela não Tá respondeu. vendo e ouvindo a gente. Tudo que nós estamos falando aqui. Você vai entender? Não, vou mandar para ele pelo WhatsApp. Como é que eu vou saber que vai começar, Pedro? Já começou, Cris, você está no ar. Newton aqui. Ah, não. Você está no ar. Pois é, Comece. já falta 1 minuto. Então já comece a falar informalmente. Bom, meus amigos,
Está faltando apenas 1 minuto para o início do nosso trabalho. Vou esperar dar o horário, né, em respeito às pessoas que ainda não entraram. José Moraes está ouvindo bem, Moacir. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Bom, nosso horário já deu. Acho que podemos começar, porque o nosso horário é muito valioso, não é? Estou muito feliz de estar novamente aqui e convido a todos que já estão conectados, que possamos juntos unir os nossos pensamentos, elevando-os até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Porque precisamos muito pedir a proteção para este momento, pedir o amparo dos benfeitores e dirigentes espirituais do Centro Espírita Joana d'Arc, para que nos auxiliem, nos inspirem, de modo que possamos extrair o melhor proveito possível do texto do Evangelho que foi escolhido para o nosso estudo de hoje. Rogamos essa proteção e rogamos também que sejamos todos envolvidos por essas vibrações, pela carinhosa assistência desses amigos espirituais que estão aqui ao nosso lado, cuja vibração nós já podemos sentir, e tenho a certeza que, como para eles a distância não existe, cada um de nós, nas nossas residências, estamos captando esses fluidos benéficos, estamos sentindo esse envolvimento tão carinhoso. Nós estranhamos, Senhor Jesus, estamos tão acostumados ao aconchego das nossas casas espíritas, aos encontros das segundas-feiras, nessa casa que é o segundo lar de tanta gente. Mas, diante dessa impossibilidade, que esperamos seja bem curta, nós vamos nos contentar com essa realidade que ela existe, que é a união pelo pensamento. Isso acontece no plano espiritual e nós estamos aprendendo a vivenciar isso agora aqui na Terra. Muito obrigado. Abençoa, Mestre Jesus, esta casa espírita, promotora desse momento de paz, reflexão, de estudo e bem-estar. Abençoa seus trabalhadores e a todos nós que estamos aqui unidos em torno do Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Então, é isso aí, minha gente. Vamos, então, dar início, né, ao nosso bate-papo de hoje. Conforme anunciado, né, o tema escolhido para hoje foi o ponto de vista, que, sinceramente, na minha avaliação, é uma das mensagens que mais me toca no Evangelho. Bom, tudo que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo é inatacável, é perfeito, é maravilhoso. Mas essa, em particular, sempre me chamou muita atenção. Bom, iniciando, né, essa nossa conversa, eu queria narrar para vocês uma história que aconteceu com uma pessoa conhecida minha, e eu acho que ela é um bom início, uma boa, assim, desculpa, vamos dizer assim, para nós começarmos a pensar no que os espíritos nos trazem nesse item que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. É o item 5 desse capítulo, né? O ponto de vista. Gente, esse fato que aconteceu com essa pessoa conhecida minha se deu no local de trabalho dela, um órgão público. E fazia pouco tempo, esta pessoa foi convidada para ocupar a chefia num outro departamento. Ela foi transferida do setor onde ela até então atuava
para ser a coordenadora de um outro setor. Estava lá há pouco mais de uma semana, quando uma das funcionárias desse departamento, sabendo que esta minha amiga era espírita, fez a seguinte pergunta para ela: Fulana, por que que toda espírita que eu conheço é assim como você? Minha gente, no primeiro momento, ela se assustou. E, intimamente, ela se perguntou: meu Deus, o que será que está acontecendo? Será que eu tenho, assim, alguma postura, algum comportamento, um jeito de ser peculiar que essa colega de trabalho está, assim, catalogando como algo específico dos espíritas, uma coisa característica dos espíritas? Ela ficou preocupada. E então ela perguntou: mas como assim? E aí a outra lhe disse: bem, é que todo espírita que eu conheço está sempre assim alegre, é otimista como você e trata todo mundo igual. Gente, ela sentiu um alívio tão grande, porque ela estava esperando, sabe-se lá o quê. E aí, diante da explicação da sua interlocutora, ela respirou aliviada e disse: bom, eu não sei se eu sou 100% otimista e se eu sou tão fraterna assim como você está imaginando. Mas, de fato, isso deve ser, sim, uma característica dos espíritas. E, normalmente, nós, com o tempo, vamos aprendendo a desenvolver essas características. O otimismo, ou podemos dizer, a esperança, porque o nosso otimismo, ele deriva da nossa fé e da nossa esperança. E também a fraternidade, o tratar todos iguais, né? E ela então explicou: olha, de fato, para nós espíritas, nós somos todos iguais. Aprendemos que Deus nos criou a todos simples e ignorantes e dá a cada um de nós o tesouro do tempo, para que ao longo das diversas reencarnações nós possamos ir desenvolvendo todas as virtudes, todas as qualidades, tanto as morais quanto as intelectuais. Então, cada existência representa uma série nessa grande universidade da vida. A cada existência, nós seremos defrontados com situações que vão nos estimular ao desenvolvimento dessas ou daquelas virtudes ou competências, não é? Então, veja, nós somos iguais. Por quê? Para que passemos por todas as experiências, nós sabemos que, ora, nós nascemos numa situação de pobreza material, noutras, numa situação econômica melhor, nascemos nos mais diferentes países, em raças diferentes, desempenhamos profissões diferentes, ora nascemos como homens, ora como mulheres. Então, nós não temos motivo para nos sentirmos superiores a ninguém, seja pela posição social, seja por ocuparmos momentaneamente um cargo de poder, não é? Pela beleza, pela inteligência, pelos títulos. Nada disso é motivo de vaidade. Porque se hoje, por exemplo, eu estou aqui ocupando um cargo de chefia, em outra vida eu posso ter vivido situações muito adversas no campo profissional. Amanhã estarei fora daqui, enfim, a vida é muito dinâmica, é a roda da reencarnação. Para usar uma figura que os indianos, que também são reencarnacionistas, eles usam, eles se referem a nossas múltiplas existências como a roda da reencarnação, porque veja, a roda
Ela, ora você está aqui, ora no meio, ora embaixo, e vai voltando, né? E assim a roda vai prosseguindo, nos levando estrada afora. Então, o espírita sabe que não há motivo para se sentir nem inferior, nem superior a ninguém. Daí, tratarmos naturalmente todos como irmãos, que é o que nós realmente somos. Aliás, o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E a caridade, segundo o benfeitor Emmanuel, caridade é a fraternidade em ação, ou seja, é a vivência de nos tratarmos e nos encararmos como irmãos, não é? E aí ela foi então explicando. E com relação ao meu otimismo, eu de fato, ela disse, eu sou uma pessoa otimista. E o espírita que não é otimista, ele precisa estudar melhor a doutrina. Se ele ser espírita e ser pessimista são duas coisas que não combinam. Porque se a pessoa internalizou bem o aprendizado do espiritismo, os conceitos da doutrina espírita, ela fatalmente vai desenvolver o otimismo. O espírita, ele é uma pessoa esperançosa, porque ele tem a fé raciocinada. E a fé é a mãe da esperança, não é? Porque como nós temos certeza, né, pela nossa fé raciocinada, que é baseada na análise dos fatos, na compreensão da realidade, é baseada no fato de passarmos tudo pelo crivo da razão, como enfatizava Allan Kardec. Nós não somos uma religião de crentes, nós não apenas cremos, nós temos certeza das ideias que defendemos. Então, essa certeza que nós temos na existência de um Deus que é justo e bom, que não castiga ninguém. Ele apenas criou leis que são muito sábias, são perfeitas e imutáveis. Entre essas, a lei de ação e reação. E daí, ninguém pode reclamar se não está satisfeito com a sua vida. Porque nesta vida nós colhemos o que nós fizemos antes, seja nessa própria vida ou numa vida anterior. Não é? Cada um é o arquiteto do seu destino, a cada um segundo suas obras. Então, não reclama de Deus, não. Se você está insatisfeito hoje, se você está carente hoje de alguma coisa, pode ter a certeza que essa carência de hoje corresponde ao abuso praticado no ontem. Não é? É muito fácil a gente saber o que foi em outra encarnação. As pessoas têm muita curiosidade, né? Há pessoas que querem até fazer regressão de memória, aquela técnica que é usada por psicólogos, psiquiatras, para desvendar as causas de algumas dores da alma. Sob hipnose, a pessoa se lembra do passado, tanto de vivências desta vida como de outras encarnações. Mas os profissionais, os terapeutas sérios, eles utilizam essa técnica apenas como uma maneira de identificar a causa de um sofrimento que está acontecendo hoje, está perdurando até hoje, e não para matar a curiosidade. Mas é natural, né, gente? Eu acho que todo mundo tem, assim, uma certa curiosidade de saber o que foi, quem foi, onde viveu, né? Mas isso aí não é importante. Dificilmente os benfeitores, os nossos mentores, revelam. Eles só fazem esse tipo de revelação quando há uma utilidade, quando isso vai ajudar a pessoa a resolver algum problema no presente. Mas se você quer saber mesmo o que você foi, analise o seu presente. Então, tudo aquilo que existe de bom, de vantagens, de bênçãos na sua vida hoje, representa as suas conquistas, os seus méritos, as suas oportunidades, as oportunidades que você está recebendo para crescer mais. E as dificuldades, tudo aquilo que está nos faltando, são indícios das áreas onde nós abusamos. E hoje, então, a gente está
experimentando a ausência de certas vantagens dentro de um processo pedagógico. Não para nos castigar, mas a gente precisa saber aprender a valorizar as coisas, saber utilizar todos os recursos da vida. E às vezes precisamos perder alguma coisa para saber aprender a usar esses recursos da vida em todas as áreas da nossa existência, não é? Então, minha gente, essa compreensão da lei de ação e reação, da reencarnação, nos torna pessoas assim, resignadas, não conformadas, mas nós sabemos que nós, né, se estamos passando algum tipo de dor, isso aí tem uma finalidade. Nós estamos colhendo o que nós plantamos. Por isso, o espírita é otimista. Além do mais, como nós confiamos na grandeza de Deus, na sua misericórdia infinita, nós sabemos que tudo passa. E que a verdadeira vida não é essa. Nós estamos aqui de passagem, tá? Pois é. Aí, justamente nesse capítulo, né, no capítulo 2, no item 5, e que é intitulado Ponto de Vista, Kardec ele vai fazer assim, um apanhado geral, um resumo do que os espíritos comentaram a respeito desse assunto. Vocês vão me permitir, meus irmãos, ler alguns trechos. Eu não vou ler toda a mensagem. A mensagem é bem curtinha, até daria para nós lermos. Mas vocês poderão depois em casa ler com mais calma, meditar mais profundamente na solidão, né, das suas casas. Mas eu vou ler algumas frases para conduzir, então, nosso estudo, tá? Kardec começa aqui dizendo: o ponto de vista, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens. Ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. É verdade, minha gente. Olha, é impressionante como, quando nós conhecemos a doutrina e a compreendemos, pelo menos parcialmente, porque olha, integralmente eu acho que estamos ainda longe de conhecer. Quanto mais a gente estuda, não é mesmo? Mais nós percebemos que temos ainda muita coisa para aprender. Mas quando a gente pega assim, o básico da doutrina, nós observamos em nós mesmos e nas pessoas ao nosso redor o quanto nós nos modificamos. E é para modificar mesmo. Se nós não estamos nos modificando, então alguma coisa está errada. Porque a doutrina, ela mexe com a nossa cabeça. É como se abrisse, assim, gente, uma janela e faz com que a gente encare as coisas de uma forma totalmente diferente. E o que eu digo é uma forma, assim, muito otimista. Por isso aqui nós temos que ser alegres, porque a gente sabe que tudo vai dar certo. Tudo no fim vai acabar bem. Sempre vai ter um final feliz. A coisa pode parecer estar feia, mas aguarda um pouquinho. Daqui a pouco isso vai passar. Isto também vai passar, não é? E é notável, nós vemos assim na literatura espírita, para não nos referirmos às pessoas do nosso conhecimento, grandes mudanças no comportamento das pessoas, depois que elas se tornaram espíritas. E elas se transformaram para melhor, não é? Divaldo Franco, num dos seus livros, se não me engano, é no Espelho d'Alma. Estou agora insegura quanto a isso. A gente lê tantos livros, acaba misturando, mas eu acho que é no Espelho d'Alma. Ele conta uma história que me comoveu bastante. Talvez alguns de vocês já tenham lido.
fala de uma senhora que ela ficou viúva e quando o marido morreu, é claro, a pensão ficou para ele. Só que havia muitos anos, o marido dela tinha uma outra família. Ele tinha uma outra pessoa, né? E veja, naquela época, ela, né, era uma dona de casa, dependia do marido, ela nunca quis se separar dele. Acabou que ele se separou dela, foi viver com esta pessoa. Só que, quando ele morreu, a pensão foi para ela. Hoje, a lei mudou, não é? Então, a pessoa, mesmo não sendo casada legalmente, no papel, depois de algum tempo de convivência, fica configurada uma união estável. E esta pessoa que vive, né, numa situação de companheira, ela adquire os mesmos direitos da pessoa com quem o homem foi casado legalmente, no papel, no cartório, né? Mas naquela época não. Então, o marido morreu, apesar de, nos últimos anos, ele não estar mais vivendo com ela. Quem ficou com a aposentadoria foi ela. Enquanto ele estava vivo, ele dava uma pensão para ela, né? Ele sustentava outra família, mas ele sempre deu o sustento também para essa primeira esposa. E aí o que aconteceu? A segunda esposa, que já não era mais, que era também uma pessoa já idosa, e era uma dona de casa. Naquele tempo, né, gente, poucas mulheres trabalhavam fora, tinham a sua independência. Ela ficou numa situação dificílima, porque ela não tinha como se manter. E naquela idade, ela não tinha mais, não estava mais no momento de arrumar um emprego, uma pessoa idosa, veja bem, e sem nenhuma qualificação profissional. Os filhos, já adultos, até já casados, né, daquela senhora, levaram ao conhecimento da mãe, dizendo: olha, mãe, a dona fulana está passando necessidade, ela está na miséria porque ela não teve direito a nada. A senhora podia dividir a pensão com ela. Gente, a mãe ficou revoltada. Falou: de jeito nenhum que eu vou fazer isso. De jeito nenhum, esta mulher desgraçou a minha vida. Ela foi a causa da minha separação do seu pai. Eu sofri muito por culpa dela. Ela não tem direito e isso não é problema meu. Os filhos tentaram argumentar e até, escondido da mãe, eles estavam dando um auxílio para ela, porque ficaram com pena, né, da pessoa. Mas aí, esta viúva, a primeira esposa, começou a frequentar um centro espírita. E depois de assistir a algumas palestras, ler alguns livros, ela mudou. O ponto de vista dela mudou. E ela, então, chegou para os filhos e comunicou que ela agora estava estudando espiritismo, estava compreendendo a vida de uma outra maneira. Então, ela havia decidido perdoar o marido, perdoar aquela pessoa, e ela ia dividir a pensão com a outra. Nisso, uma das noras, quando ouviu isso, ela ficou tão impressionada, tão favoravelmente impressionada, que ela disse para o marido e falou: eu quero ir lá nesse centro, eu quero conhecer esse espiritismo, eu quero conhecer essa doutrina que foi capaz de virar a cabeça da minha sogra, que operou uma mudança tão fantástica no comportamento dela, na atitude dela, né? E, gente, isso é a doutrina espírita, né? Os exemplos com os quais a gente se depara, até na nossa própria família, conosco. Às vezes a gente vai se deparar e pensa assim, no dia a dia, né? Nos deparamos com situações e aí a gente tem uma conduta. E às vezes nos ocorre assim:
Ainda bem que eu sou espírita. Ah, se eu não fosse espírita, eu não reagiria assim. Nós nos conhecemos. Então, a gente pensa, se eu não fosse espírita, eu não teria condições de enfrentar essa situação dessa forma. Isso é verdade, gente. Como o espiritismo muda o nosso ponto de vista, não é? Porque coisas assim que antes pareciam tão graves, tão importantes para nós, com o conhecimento do espiritismo, com todas as explicações que a gente encontra nos livros, tanto nas obras da codificação, como nas obras complementares, aos pouquinhos vão abrindo a nossa cabeça. Nós vamos ficando assim, com novas lentes. Né? Essa é a questão do ponto de vista. Parece que a gente põe um óculos com outras lentes. Eu acho que são lentes cor-de-rosa, porque nos ajuda a ver o mundo de uma forma diferente. Eu, particularmente, eu admiro a coragem de pessoas que não são espíritas e que enfrentam com muita dignidade, com tanta coragem, certos dramas na vida, e eu pergunto, meu Deus, de onde que essa pessoa está tirando força? Eu me coloco no lugar daquela pessoa e eu me imagino, mas se eu não fosse espírita, eu não ia aguentar. Eu acho que eu não ia ter essa força toda. O que a mim me fortalece é o conhecimento da doutrina espírita, que não é por outro motivo, é chamado de o Consolador. Jesus prometeu, ele disse que ia enviar esse Consolador, que ia nos explicar todas as coisas, aquilo que ele já sobre o que ele já falou, porque assim, ele falou que o reino dele não era deste mundo, falou que era preciso nascer de novo, ele deu vários exemplos de comunicação, não é? Mas ele não pôde explicar tudo com muitos detalhes, porque naquela época a humanidade de então, que éramos nós mesmos, né, não tínhamos ainda a maturidade, nem moral, nem intelectual, para absorver bem. Ele falava para aqueles que tinham ouvidos de ouvir, que era um círculo mais fechado, daqueles discípulos mais próximos. Esses entendiam, com eles ele tinha esse tipo de conversa. Mas, para os demais, delegou as parábolas e que estamos ainda tentando entender, algumas delas nós ainda nem entendemos direito. Mas vamos entender um dia, porque quanto mais nós amadurecermos, melhor nós vamos penetrar na compreensão mais profunda, mais ampla dos ensinamentos de Jesus, né, meus irmãos? Bom, mas vamos continuar mais um pouco. Para aquele que se coloca através do pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não é mais algo assustador, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, o espírita, não é, encara as preocupações da vida com mais indiferença. E disso resulta uma calma de espírito que abranda a amargura daquela. Não é? Gente, querem ver uma situação bem emblemática em que nós percebemos a diferença que o espiritismo faz na nossa vida? Velório. Vocês já devem ter ido a vários velórios. Bom, eu, nessa altura da minha vida, já fui a muitos velórios. E como dizem os judeus, e eu tenho muitos amigos judeus, eles dizem assim: se você foi a muitos casamentos, pode ter certeza de que irá
a muitos velórios, né? Se você tem família grande, se você tem muitos amigos, irá a muitos casamentos, mas irá também a muitos velórios, né? E aí a gente observa, assim, com nitidez, o ambiente do velório de uma família espírita e de uma família não espírita, ou que não tem, assim, uma religiosidade, uma espiritualidade mais intensa, né? Eu me lembro, uma vez eu era bem jovem, estava num velório de uma senhora muito amiga, eu era muito amiga da, de uma irmã da, da desencarnada, a família toda de espírito, uma família muito grande, e até essa minha amiga, ela dizia que era minha mãe. Ela dizia que, como ela era bem morena, ela dizia que era minha mãe preta. Uma pessoa já desencarnou, uma pessoa assim que eu amava muito. Uma família espetacular. Sabe, essa família unida, alegre, todos espíritos. Essa minha amiga era assim, estudiosa, atuante na doutrina, uma pessoa assim exemplar, uma figura muito bonita. E aí, nossa, a irmã dela que desencarnou tinha muitas filhas. E as filhas adoravam a mãe, aquela família assim, muito unida, né? Meu Jesus. Mas ela teve um câncer sofrido, foram muitos e muitos meses, mais de ano até o tratamento, e a família ali cercando e tal. Mas quando ela desencarnou, claro, as filhas, os netos, estavam todos assim muito pesarosos, né? Muito emotivos, sentindo aquela pessoa que era assim a matriarca daquele núcleo, né? Mas todos tão calmos, orando, né? E aí, na sala ao lado, né, na capela ao lado, porque assim, isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, era um lugar bem grande, né, com várias, como é aqui em Cuiabá hoje, né, várias capelas, uma do lado da outra. Na capela ao lado, estava sendo o velório de um jovem, que devia ter assim, uns 30 e poucos, 40 anos. Gente, mas olha que coisa dolorosa. Era uma gritaria. A esposa, ainda muito jovem, se jogava no caixão, agarrava aquele desespero, não queria deixar fechar o caixão. A mãe passava mal, aí não sei quem mais desmaiava. Mas olha, um clima assim de angústia, de opressão. E eu fiquei observando e orando por aquela família, assim, sentindo muita dó, porque eles estavam sofrendo muito, né? E aí eu observando a resignação, né? A paz daquela outra família, que também era muito amorosa, mas estavam ali. Choravam, tristes, mas tão confortados, né? Tão confiantes de uma mulher que foi assim, uma mãe exemplar, uma esposa maravilhosa, estaria muito bem no plano espiritual, né? E faz toda a diferença, né? Gente, pensa bem, que religião, que outra religião hoje no mundo nos traz informações, meus irmãos, tão detalhadas da vida após a morte? Nenhuma. Gente, a literatura espírita nos conta tudo. Há livros e livros falando da crise da morte, para citar até o título de um que é um clássico, né? A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, que fala das diferenças, desse momento que as pessoas morrem de medo, né? De morrer, mas elas temem essa desencarnação, o desenlace. Isso é estudado, é mostrado pela doutrina com detalhes. E também é a quantidade de obras que nos falam da vida no além. Então, o espírita, gente, ele está preparadíssimo. Bom, aqui um parênteses, tá? Eu conheço espíritas que morrem de medo da morte. Parece uma incongruência, mas é mesmo, né? Mas é que é difícil, gente. Essa questão, o medo da morte, a maioria das pessoas que são espíritas não são espíritas de berço, né? Se tornaram espíritas, porque o espiritismo é muito novo.
Então, são milênios e milênios em que nós fomos passando por várias religiões e em todas, né, a morte é tabu. A morte é vista como uma coisa assim horrível. Não é verdade, minha gente? Então, não é da noite para o dia que nós vamos acabar com esse medo da morte. Mas o estudo da doutrina vai nos ajudar. Porque primeiro a gente entende, raciocina. Aí depois as nossas emoções. Nós morremos todo dia quando nós dormimos. O sono não corta definitivamente o laço, mas o sono é a morte, não é? E eu acho assim fantástico de observar como eu trabalho sempre na doutrina, eu trabalhei com crianças e jovens na evangelização e um dos maiores prêmios que nós, evangelizadores, entre muitos outros, nós recebemos ao longo dessa nossa tarefa, é verificar uma mudança de mentalidade, a mudança do ponto de vista de crianças e jovens que passam a encarar a morte com toda a naturalidade. Vencer o medo da morte. Isso porque é um medo que oprime as pessoas. Como as pessoas têm medo de morrer. As pessoas entram em pânico, né? Então, o espiritismo matou a morte e isso é ótimo. Para o adulto é mais difícil. Olha, deixa-me só contar um caso que aconteceu com uma amiga. Eu ainda morava lá no Rio e nós éramos da mesma equipe de evangelizadores. E ela tinha 2 meninos nessa época, um de 10 e um de 8. O de 10 até era meu aluninho, o de 8 era de outra professora. E um dia ela estava, ela e o marido, no carro, os dois na frente, os 2 meninos atrás. E havia acabado de desencarnar um grande amigo do casal. E eles estavam ali conversando sobre o fato, né? E aí a Marisa, essa minha amiga, disse assim, para o marido dela, Pelvezão, não me conformo. Não me conformo com a morte de fulano. Tão novo, deixou os filhos pequenos, a mulher está tão triste, não sei o quê. E ele repetindo os mesmos comentários, né? Os dois, assim, muito abalados, inconformados com a desencarnação. Os dois espíritas, trabalhadores do centro, tá? Não eram, assim, exatamente novatos. E as crianças atrás estão ouvindo. Nisso, o de 8 anos não aguentou aquela conversa. E lá, né, no alto da sua sabedoria de 8 anos, de criança frequentadora da evangelização, aqui vai a propaganda da evangelização, tá? Ele disse para os pais, mãe, pai, que conversa é essa? Por que vocês estão reclamando tanto? Vocês não sabem que só o corpo morre e o espírito vive para sempre? Aí os dois levaram um choque, né? Porque é claro que eles sabiam. Depois ela foi contar para a evangelizadora do filho. E ela falou, pois é, mas na semana passada esse foi o tema da nossa aula, imortalidade. E eu usei essa frase. Aliás, eu falei mais de uma vez. Só o corpo morre, o espírito vive para sempre. Mas você vê a criança, bastava falar uma vez, olha a esponjinha, pegou na mesma hora e deu uma baita de lição nos pais, não é? Também outra vez tive outra lição. Dessa vez quem recebeu a lição fui eu. Um dos meus alunos, gente, um menino de 13 anos. Alguém do centro me ligou para avisar que a mãe dele havia desencarnado. E aí eu fiquei muito aflita, porque eu falei, meu Deus, esse menino tem 13 anos. A irmã já tinha uns 15 por aí. Mas ele estava na minha turma. Eu falei, ele deve estar arrasado, meu Deus. Eu fiquei, assim, muito aflita, porque, gente, essa é uma idade que a gente precisa tanto da mãe. Bom, a gente precisa da mãe sempre, né? Eu aqui no auge dos meus quase 73 anos, eu sinto falta da minha mãe, gente. Então, imagine, um menino de 13 anos, uma fase de mudança, né? E eu falei, na mesma hora, desliguei o telefone, fui me vestir para ir para lá, para ficar lá com ele, né?
E com a família, que eram todos companheiros lá do centro. Aí, gente, eu cheguei lá, fui conversar, abraçá-lo e falei, e aí, meu filho, como você está? Sabe o que ele respondeu, gente? Ele falou, tia, com tudo o que eu já aprendi com a senhora e com as outras evangelizadoras, e as outras professoras lá do centro, eu sei que a minha mãe está viva e que ela está muito bem. Mas eu estava aqui esperando a senhora chegar para a gente fazer um evangelho. Vamos fazer um evangelho? Aí lá fui eu, me sentindo assim uma criança, né? A criança. E ele foi fazer um evangelho. Eu fui ali só acompanhar. Né? Olha que coisa linda, gente. Eu falei, meu Deus, que doutrina abençoada. Que doutrina maravilhosa. Né? E quando ela chega na infância, no início da juventude, a absorção é muito melhor, é muito maior, porque eles ainda não estão cristalizados em outras ideias. Fica mais fácil, quanto mais jovem, né? Os espíritos falam isso, a codificação fala isso. É mais fácil para nós, no início da nossa vida, absorver ensinamentos novos, porque nós não estamos ainda envolvidos com outras ideias preconcebidas, com preconceitos e coisas assim que atrapalham a nossa vida, né? Outra coisa, gente, que assim, eu gosto de ir observando isso que os espíritos falam aqui, na mudança das pessoas, na mudança de comportamento das pessoas, nas reações, na forma como nós encaramos a doença, uma perda financeira, a perda de um ente querido. Dói, é claro que é dolorido. A gente sente saudade, isso é natural. Como a gente sente saudade de um filho, de um ente querido que mudou para outra cidade, mudou para outro país. A gente sabe que a pessoa está bem, a gente pode se comunicar com essa pessoa, porque a gente pode, né? Mas a gente não está ali. Nós ainda, na nossa imaturidade, né, nós queremos a pessoa ali, ver, pegar, né? Como a gente está agora. Eu acho que isso tudo que a gente está vivendo já é um treino até para desencarnação, essa coisa virtual, sabe, gente? Porque todo mundo, eu estou sentindo muita falta de estar no centro, de estar abraçando todo mundo e vendo, não é? E não sou só eu, não, está muita gente reclamando. Mas é uma lição que nós estamos aprendendo agora com essa pandemia, de estarmos próximos sem estar grudado um com o outro, né? De nos ajudarmos assim à distância. Né? Mas vamos lá. Estou aqui controlando o horário. E aí, gente, um outro exemplo dessa mudança de ponto de vista, que tanto moral, como foi o caso daquela senhora que perdoou o marido e a segunda mulher dele, a segunda esposa, né? Como também na forma como enfrentamos a morte. Um companheiro lá do Centro Espírita Cuiabá, que é onde eu atuo, ele veio me contar o que aconteceu com um colega dele. Eu achei maravilhosa essa história, gente. Porque esse colega é bem jovem e é espírita desde pequenininho. Mas ele é jovem, mas assim, já é trabalho e tudo. Parece que ele viaja muito. Não sei se ele é representante comercial. Isso, agora eu não estou bem certa. Mas ele tem um trabalho que o obriga a viajar pelo estado do Mato Grosso inteirinho. Então, certa vez ele estava fazendo uma dessas viagens, quando ele foi fazer uma ultrapassagem, e aí, no meio do caminho, veio vindo uma carreta, e naquele átimo de segundo, sabe? Naquela fração mínima de tempo, ele percebeu que ele não ia conseguir finalizar a ultrapassagem, que ele ia bater. Ele falou, tô morto. Porque o tamaninho do carro dele e o tamanho e a velocidade em que ele estava e que a carreta estava, ele já viu que o desastre ia ser aquele desastre. E, de fato, foi uma coisa assim, aconteceu. Quando ele recuperou o sentido, e aí ele se viu num quarto assim, muito cheiroso, muito limpo.
eram assim, metade, a parede era metade verde, o resto branquinho, tudo assim muito simples, mas muito limpo. Ele falou, ai, então aconteceu mesmo, estou no plano espiritual, vou ficar calmo, vou orar, pedir ajuda, vou me preparar. E, gente, ele aceitou que ele havia desencarnado numa boa, com toda a tranquilidade, sereno. E ele então ficou orando para se acalmar, né? Ele estava sozinho, havia outras camas ali, mas ele estava sozinho. Falou, vai aparecer alguém aqui, um benfeitor, um orientador, e vai me ajudar, né? Vou ficar aqui deitado, orando, confiando, esperando. Passado um tempinho, entrou um senhor todo de branco, uma aparência, né, muito distinta. E aí, quando esse senhor se aproximou, muito solícito, ele falou, ô meu irmão, em que plano estou? E aí o senhor, muito sério, respondeu, olha, meu filho, eu não sei qual é o seu plano, não, mas você entrou aqui pelo SUS mesmo. Ai, gente, ele ficou decepcionado, vocês acreditam? Ele já estava tão feliz, achando que estava no plano espiritual, não. Estava na Terra, no SUS. Graças a Deus que tem o SUS, né? Porque era lá que ele estava, encarnadinho, né? Sabe-se lá, não me lembro agora, mas quanto tempo que ele ficou ali, né? Porque foi grave o acidente, foi gravíssimo, mas ele escapou, tá? Mas veja, se ele tivesse desencarnado, como eles dizem, de boa, ele estava preparadíssimo para desencarnação, né? Então, olha que coisa boa, gente, ter essa tranquilidade, né, para adentrarmos o plano espiritual. Bom, e para aceitar esses reveses da vida, não é mesmo? Olha, a gente tem atendido muitos espíritos, a gente sempre atende muitos espíritos nas reuniões mediúnicas, das quais eu participo. Tem casos de obsessão e tal, como a gente sabe. Mas há também um grande número de pessoas que desencarnaram que não sabem que desencarnaram. Ou, se sabem, não se conformam, estão num estado de perturbação e que estão perdendo um tempo. E que, se elas tivessem essas informações que nós espíritas já temos, isso ia facilitar bastante, não é? Porque a pessoa logo ia perceber e se adaptaria com mais facilidade. Então, muita gente dá muito trabalho para os benfeitores. Vejam agora, os nossos irmãos evangélicos, eles acham que vão ficar dormindo. Aí eles chegam no plano espiritual, gente, e ficam dormindo. Dá um trabalho, né, para eles acordarem, para aceitarem que a coisa não é bem assim, né? Mas tudo bem. E é assim mesmo. Mas ainda temos alguns minutinhos, né? Eu gostei uma parte aqui no final. Deixa eu ver. Ele diz assim: a importância atribuída aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. É claro, o materialista, para ele, só tem agora o presente. Então, qualquer revés nessa área, qualquer perda de um bem material, o afeta profundamente. Porque é só aquilo. Ele valoriza demais isso. E isso é muito angustiante. Agora, quem sabe que não, que isso é apenas um segundo, menos que um segundo na eternidade, que é uma coisa tão passageira. Então, a perda dos bens materiais, a perda da juventude, a perda da saúde, qualquer perda, gente, até a perda de um ente querido, nós sabemos que é temporária, que não dura para sempre. Então a gente tem a paciência de esperar que logo vai recuperar aquela felicidade que nós achamos que estava perdida. Não,
não estava perdida. Mas aí Kardec traz uma questão. Bom, já que o que vale a verdadeira vida, né, é a vida espiritual, o reino não é aqui, é do outro mundo, não haveria perigo, Kardec atenta para isso, das pessoas assim entregarem os pontos, não cumprirem as suas obrigações aqui? Como é que fica isso? Não é? Porque nós estamos aqui, nós temos que trabalhar, nós precisamos alimentar, como é que fica? Nós vamos entregar os pontos? E aí, vejam só, se todos pensassem desse modo, dir-se-ão, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo nela estaria em perigo. Kardec diz, bom, muita gente vai pensar, ora, se vocês valorizam tanto a vida espiritual e desvalorizam a vida material, então a vida vai perecer aqui na terra. As coisas vão parar de funcionar. Olha que... Aí os espíritos que... Não. O homem busca instintivamente seu bem-estar. E mesmo com a certeza de só estar por pouco tempo num lugar, ainda assim quer passar da melhor maneira, ou menos ruim possível. Ninguém, encontrando um espinho sob sua mão, não o retira para não se picar. Ora, a busca do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, empurrado pelo instinto do progresso e da conservação, que está na lei da natureza. Portanto, ele trabalha por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência que o coloca na terra com essa finalidade. Só aquele que considera o futuro pode atribuir ao presente uma importância relativa e facilmente se consola de seus fracassos pensando no destino que espera. Então, o que a doutrina espírita está dizendo, que nós não vamos, assim, entregar os pontos. Ah, já que essa vida não é a verdadeira vida, eu vou ficar sentada aqui esperando a morte. Para que me preocupar? Para que estudar? Para que trabalhar? Para que, gente? Essas coisas são bobagens. Não, não é bem assim. Nós temos o instinto de conservação, é a lei de conservação, que anda junto com a lei de evolução. Nós estamos aqui na Terra como co-criadores para cumprir uma tarefa. E o homem, a vida, veja como é interessante, a pessoa pode reclamar da vida, ai, minha vida está horrível, e ai, eu queria até morrer e tal. Muita gente pensa assim, reclama da vida, mas se ela se vê em perigo, ela se defende. Se a gente está num ambiente, alguém chega e grita fogo, todo mundo vai sair correndo. Ué, mas você não tem medo da morte? Fica aí. Não, a gente vai sair correndo. Gente, isso é instintivo. O homem, no nosso estágio, não tem mais instintos puros. O que nós temos mais perto de um instinto puro é um instinto de conservação. Se você está aqui parado, alguém chega e joga um objeto na sua direção, você, sem pensar, você faz assim. Você se esquiva, porque você não quer se machucar. A gente se protege. Deus é muito sábio. Então, nós, instintivamente, procuramos o nosso bem-estar. Muita gente acha, dentro do espiritismo, por exemplo, critica a pessoa que gosta de arrumar sua casa, de ter se cercar de coisas bonitas, alegando que isso é vaidade. Eu já vi isso, gente. Companheiros espíritas criticando uma outra pessoa espírita porque essa pessoa morava num apartamento muito bonito, decorado com muito bom gosto. Não era nada assim de ostentação, torneira de ouro. Não, gente. Era um apartamento bom, mas essa pessoa era requintada. Ela tinha bom gosto. Assim, dentro de uma simplicidade, um apartamento decorado com muito bom gosto, com coisas bonitas, de qualidade, sabe? Atribuindo aquilo como uma vaidade. Ela ficou assim, chateada. Aí o Raul Teixeira esteve aqui, ela foi conversar com ele. Falou, Raul, você acha errado a gente procurar embelezar a nossa casa, viver num ambiente bonito? Isso é vaidade, é ostentação? Ele falou, de jeito nenhum. Minha irmã, no plano espiritual,
tudo é belíssimo, porque os espíritos adiantados têm um elevado senso estético e eles se cercam de beleza. O paisagismo no plano espiritual é uma coisa maravilhosa, que a gente não... O universo, gente, Deus é um arquiteto e um decorador de primeira. Olhem a beleza do universo. Olhem a beleza do nosso planeta Terra, que é um mundo de provas e expiação, gente, um mundinho assim, comparado com outros planetas magníficos. Mas a nossa Terra é tão linda. Vamos descer, mas vamos chegar aqui no nosso estado, gente. Quantas coisas maravilhosas esse Mato Grosso tem. Que exuberância. 3 ecossistemas. Tem 3 biomas maravilhosos. São rios, cachoeiras, florestas, aves, animais belíssimos. Deus é um arquiteto e um decorador, gente, de primeira. Se ele enfeitou o nosso mundo de tanta beleza, por que a gente vai morar num lugar sujo, mal-jambrado? Não. E olha, isso é coisa do espírito. Há pessoas que têm poder aquisitivo, mas você entra na casa, ela põe até objetos caros, mas a casa assim é bagunçada, não é, não sei dizer. E a gente, quem faz trabalho em periferia, você às vezes entra em casas, em barracos, de poucos cômodos, mas você se surpreende com a limpeza. Tudo cheirosinho. A dona da casa, naquela miséria, ela forra as prateleiras, ela forra, lá dá um jeito umas latas e põe plantas, sabe? Ela imprime um toque de bom gosto. Isso é um espírito que já desenvolveu esse senso estético. E ela, apesar de não ter recurso, ela enche a casa de plantas e de coisas assim que vão dar uma ambiência muito agradável, né? Eu já vi muito disso, de barracos arrumados com esmero e mansões assim, meio atrapalhadas. Então, né? Isso faz parte da nossa evolução. Os mundos evoluídos é tudo muito bonito. Veja, o Divaldo falou naquela palestra sobre as crianças índigo, que entre os grupos que estão vindo de Capela, vem um grupo só de engenheiros e arquitetos que vão trazer propostas revolucionárias de projetos assim, com sustentabilidade, que não vão agredir o ambiente, de uma praticidade e de uma harmonia, de uma beleza que nós não conseguimos nem imaginar ainda. Eu estou louca para ver essas construções, né? Então, a beleza faz parte do nosso bem-estar, né? Então, terminando que o nosso tempo já está esgotando, o Kardec diz aqui: Deus não condena, pois, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo das coisas da alma. É uma questão de prioridade. Contra esse abuso estão prevenidos os que aplicam a sexta fala de Jesus: meu reino não é deste mundo. Tá? Então, gente, é isso. É passar tudo pelo crivo da razão. A virtude está no meio, né? Nós temos que priorizar as coisas do espírito, porque são as coisas imperecíveis, mas enquanto estamos aqui encarnados, é nossa obrigação zelar pelo nosso corpo, tá? Respeitando-o, tratando bem dele, da sua saúde, embelezando-o até, por que não? Não é? Vejam os nossos grandes espíritas, eles não são ricos, mas eles estão sempre bem postos, com uma apresentação agradável. Como diz Joana, você não precisa andar na última moda, mas você pode se vestir, sabe, com esmero, de uma forma que não agrida as outras pessoas. Jesus, de Joana de Ângeles, né? Ele era muito pobre, mas a sua túnica estava sempre limpíssima, muito chique. Jesus era muito chique, gente. Na sua simplicidade, ele tinha uma apresentação magnífica, não é? Nunca estava desgrenhado, não.
Observe, olha, o Divaldo, o Chico era tão pobrezinho, mais até que Divaldo. Mas ele, na sua simplicidade, ele se apresentava em todos os lugares, arrumado, né? Bem vestido, uma apresentação agradável. Né? Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa casa, do nosso planeta, que é a nossa grande casa, né? Para que aqui nós vamos passar um tempo aqui. Então, que seja um ambiente bonito, agradável. E sabendo que, por mais que nós zelemos pela nossa casa, pelo nosso planeta, pela nossa cidade, nós vamos deixá-los. Né? Então, é aquele cuidado enquanto a gente está aqui, de mordomos. Porque daqui a pouco a gente vai para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, meus irmãos, é sobre isso que a gente queria conversar hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas vibrações que vocês mandaram, que me ajudaram muito. Obrigada. E então eu os convido para unirmos novamente os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, agradecendo a presente encarnação, né? Agradecendo o Senhor Jesus, essa doutrina espírita, que é o Consolador, que ilumina nosso caminho, que nos torna pessoas assim serenas, tranquilas, confiantes. E ajuda-nos, Jesus, a colocarmos cada coisa no seu lugar, dando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, priorizando a nossa espiritualidade, sem descuidarmos das nossas obrigações no mundo, zelando pelo nosso planeta, zelando pela nossa casa, para que a partir da nossa casa nós demos o exemplo de respeito, de beleza, de bom gosto, de harmonia, expandindo todos esses sentimentos para que tenhamos um local ao nosso redor, onde a gente vive, contribuindo com a nossa cidade, com o nosso mundo, com a nossa cota de cuidado, de beleza, de harmonia. Abençoa-nos, Senhor, que as vibrações dos benfeitores nos envolvam a todos que estamos aqui reunidos e estamos em nossas casas. E abençoe, mantenha sob uma cúpula de luz a nossa casa, Joana d'Arc, que este pouso onde nos refazemos. Obrigada, Jesus. Muito obrigada e graças a Deus. Obrigados, irmãos queridos. Um beijo muito carinhoso, um abraço. Virtualmente posso abraçar todo mundo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus.